Prezadas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje é o dia em que a Igreja celebra o martírio do Beato Azevedo e seus 39 companheiros que estavam se deslocando de Portugal para o Brasil para evangelizar esta terra recém-descoberta e foram interceptados por corsários franceses protestantes, calvinistas, que por ódio aos católicos resolveram matar todos os que estavam naquela nau. Foram ao todo 40 mártires, entre portugueses e espanhóis. Todos eles iriam evangelizar o Brasil, mas em vez de pregar, deram testemunho pelo sangue. Se o sangue dos mártires é semente de novos cristãos, podemos imaginar quanto o sangue deles serviu para que o Brasil fosse evangelizado e se tornasse uma nação católica. Mas a leitura da liturgia de hoje fala de um rei justo, o rei Ezequias, que havia sido acometido de uma doença mortal. O profeta Isaías, amando de Deus, diz que ele não vai se recuperar dessa doença e deve fazer os preparativos para a sua morte. Então Ezequias chora e reza diante do Senhor, lembrando, entre lágrimas, que ele tinha andado sempre com fidelidade e retidão de coração e tinha praticado bem aos olhos do Senhor. Só isso. Deus ouviu as orações, viu as lágrimas de Ezequias e mandou dizer a Isaías que havia resolvido dar a ele mais 15 anos. E um sinal de que esta profecia se cumpriria foi a sombra do relógio de Acás. Acás era o pai de Ezequias. Recuar 10 degraus, dos quais ela havia já avançado. Era um relógio solar. Mas agora, estranho, não é? 15 anos é muito pouco. Seria bom nós pedirmos mais. No tempo de Ezequias era difícil pedir mais porque os judeus não tinham ainda, como nós, a ideia clara da vida eterna. Mas nós que sabemos das promessas de Cristo, se pedirmos que Ele nos dê mais alguns anos de vida, embora isto seja lícito, é muito pouco. Ele nos quer dar a vida eterna. Desejar uns aos outros vida longa é pouco. Deveríamos desejar uns aos outros a vida eterna. Talvez eu glorifique a Deus vivendo muito. Ótimo, que eu tenha vida longa. Talvez eu glorifique a Deus vivendo pouco e derramando o meu sangue, como esses mártires que morreram nas Ilhas Canárias enquanto iam para o Brasil. Ótimo, Deus é que sabe. Vivendo muito ou pouco, que eu ame a Deus ao máximo. E o próximo por ser imagem de Deus. É para isso que estamos aqui. O Salmo responsorial, na verdade, é um trecho do próprio livro de Isaías que fala da oração de Ezequias, enquanto estava doente, implorando a cura e agradecendo depois pela libertação da doença. O Evangelho apresenta hoje Jesus passando com seus discípulos no meio de uma plantação de trigo. E os seus discípulos começaram a apanhar espigas para comer. Os fariseus disseram a Jesus: teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Por quê? A lei proibia apanhar espigas em um campo alheio. Eu poderia entrar no trigal de uma pessoa e apanhar com a mão o que eu quisesse para ir comendo. Eu só não podia usar de uma foice ou de um instrumento. Assim dizia a lei de Moisés. Portanto, não é isso que os fariseus estão reclamando. Por que eles estão reclamando? É porque eles estão fazendo isso em dia de sábado. E dia de sábado, para eles, era dia de repouso, evidente, dia de não trabalhar. Mas o movimento com a mão de apanhar espigas e levá-la à boca já seria um trabalho. Este é o fardo pesado da lei, de que Jesus veio nos libertar. Porque os fariseus enchiam a lei de prescrições tão rigorosas que tornavam quase insuportável. Jesus defende os discípulos e cita alguns exemplos. Um deles é o exemplo de Davi, que quando estava com seus homens com fome, foi até a casa de Deus. O sacerdote disse: não tenho nada para oferecer, a não ser os pães da proposição que estão sobre o altar.
Ninguém podia comer aqueles pães, a não ser o sacerdote, mas era um estado de necessidade. Eles comeram e não pecaram, porque estavam com fome. E os sacerdotes, no dia de sábado, trabalham e não violam a lei de Deus que manda repousar no dia de sábado. Então, os fariseus estavam sendo mais do que amigos da lei, estavam sendo legalistas, estavam fazendo com que a lei perdesse o seu espírito para ser algo que oprime. Ora, aqui está alguém que é maior do que o templo, é Jesus. Jesus poderia justificar os seus discípulos dizendo que eles estavam com fome, mas justificou dizendo que ele, Jesus, era maior do que o templo onde os sacerdotes serviam sem cometer culpa no dia de sábado. É muito triste que exista um mandamento obrigando a ir à missa aos domingos e ameaçando de pecado a falta deste cumprimento. Estar na casa de Deus, glorificar a Ele e oferecer o sacrifício do seu agrado, que é o de seu Filho. Se tivesses compreendido o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não terias condenado os inocentes. Aqui Jesus está citando o profeta Oséias, o profeta que fala do amor de Deus pelo seu povo como um amor entre marido e mulher. Eu quero a misericórdia e não as ofertas rituais. Deus não se agrada de um culto meramente exterior, se não for acompanhado das obras de misericórdia. Eu quero a misericórdia. E onde está, ó fariseus, a vossa misericórdia? Porque vós quereis apenas acusar o próximo, encontrar motivos de acusação. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Agora Jesus encerra a questão dizendo: o Filho do Homem, que é Ele, assim ele se refere a si mesmo, de acordo com a profecia de Daniel, o Filho do Homem é Senhor do sábado. O que quer dizer isso? Jesus tem poder sobre o sábado. Uma das consequências deste poder do Senhor sobre o sábado é torná-lo domingo. É fazer com que o mandamento do repouso, terceiro mandamento do Decálogo, seja transferido do 7º para o 1º dia da semana, que é o domingo. Hoje, então, nós cristãos não guardamos mais o sábado, mas o domingo, porque no domingo Jesus ressuscitou e no domingo o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. E em 6 dias Deus criou o mundo, no 7º descansou e no 8º ele recriou o mundo. É este dia da recriação que se tornou para nós cristãos o dia do repouso. Repouso dedicado ao culto divino. A lei de Deus é perfeita, ela é boa. Mas a lei suprema é o amor. Toda a lei que você quer aplicar esquecendo a misericórdia torna-se um fardo insuportável. E deste fardo Jesus nos veio livrar, para dar o fardo dele, que é a cruz. A cruz é leve, é suave. Por quê? Porque ele carregou primeiro, dando-nos exemplo, e porque nós nunca carregamos sozinhos. Nós temos sempre o impulso da graça que ele conquistou para nós, para podermos carregar a cruz nele, ele em nós e nós nele. Que o testemunho do bem-aventurado José Azevedo e seus 39 companheiros mártires nos faça entender para que estamos aqui nesta vida. Estamos aqui não para viver, mas para renunciar à vida. Estamos aqui para morrer, seja de maneira cruenta pelo martírio, seja aos pouquinhos. Mas toda a vida que não é perdida não tem valor de eternidade. Quem quiser conservar a sua vida vai perdê-la. E quem perder sua vida por causa de mim, conservá-la para a vida eterna. Que Maria Santíssima, Rainha dos Mártires, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada a nossa Mãe Maria Santíssima.